A paz do Senhor, irmãos, a paz a todos. Mais um culto, estamos juntos. Mais um culto para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, vamos orar, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais esse culto que estamos juntos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, honra o teu nome, Senhor. Através da tua palavra, através de nós, Senhor. Pai, não deixa que o homem assuma lugar nenhum. Mas que seja só a tua presença, Senhor. Toma o primeiro lugar, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa que em nenhum momento, Senhor, nós venhamos a nos gloriar por nada que seja feito, Senhor, mas que seja sempre a honra e glória ao teu nome, meu Pai. Porque nós sem ti nada podemos fazer. Meu Deus e meu Pai, faz a tua obra em nossas vidas, faz a tua obra em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto do dia de hoje é Salmos 20, Salmos 20. Salmos 20. E o tema: confie no nome do Senhor e a sua vitória será certa. Vamos lá, Salmos 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, de Sião e te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te desejos do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e ergueremos as vossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda os vossos pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. Vamos orar agradecendo essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse texto. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem dado ao coração do nosso pastor, Senhor. O Senhor tem liberado o coração do nosso pastor. Agora, Senhor, eu te peço, vem edificar-nos com essa palavra. Traz o teu Espírito Santo para nos dar entendimento, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá. Esse texto aqui, eu fui, também aproveito e já faço logo uma pesquisazinha. E esse texto fala, Davi entrega isso ao regente, ele dá esse salmo ao regente do coral. Creio muito que seja porque o que acontece? Numa nessas pesquisas que eu estava fazendo, esse era um período de guerra, então Davi trazia salmos que clamavam ao Senhor e que profetizavam vitória para ele durante a guerra. Então era um regente de coral, então provável que esse regente dava esses salmos para que o coral começasse a cantar isso durante esse período de guerra, para que trouxesse essa profecia para esse povo. Legal. E aí ele diz que o quê? E aí por que eu estou falando disso? Porque no termo de dia é que devia confiar no Senhor e a sua vitória será certa. E aí, por que eu tô falando disso nesse texto aqui? Porque o crer no Senhor é crer numa coisa, e aí vem em relação à fé. Porque a fé é uma coisa que a gente ainda não viu, mas a gente tem plena certeza de que isso vai acontecer. E por isso que diz que a vitória será certa, e por isso que eu falo de certeza que vem da fé. Meus irmãos, é muito legal a gente pensar nesse sentido. Mas uma das coisas que eu olhei, e é interessante que a gente... por favor, preste atenção no que eu vou falar. Muitas vezes, o que eu estou falando aqui, esse texto envolve fé, profecia e fidelidade. Fé nossa, profecia nossa também, e fidelidade nossa e da parte do Senhor. Cara, que legal.
E aí, por que eu estou falando isso? Uma das coisas que nós temos que pedir ao Senhor, e Ele nos dá sem medida, e é isso que nós pedimos, temos que clamar, é fé no Senhor, porque a fé, já diz a palavra de Deus em livros de Efésios, depois você procura, é Efésios 2, versículo 8, que a fé é um dom dado por Deus, e por isso nós temos que buscar isso e pedir ao Senhor que acrescente-nos a fé. Senhor, nos acrescenta a fé. Ainda que a palavra do Senhor diga que com um grão de mostarda a gente pode pedir que um monte saia de um lugar e se jogue se lance ao mar, o que a gente tem que pedir, Senhor, eu quero mais. Eu tenho que buscar mais, eu quero mais. Por quê? Porque para que a gente possa declarar, meus irmãos, em todas as batalhas em que Davi entrou, todas as guerras que o Davi entrou, todas elas ele teve êxito. Todas as guerras que Davi entrou, ele teve êxito, ele não foi derrotado. E essa batalha que Davi está entrando aqui, e aí, por isso que eu estou falando desse texto aqui no livro de Salmo, Davi já Davi está declarando uma profecia sobre o resultado de uma batalha que ele ainda não tinha o resultado já concreto, mas ele cria no poder do Senhor para que ele desse essa vitória. E aí, vamos lá, meus irmãos. Uma coisa que eu quero falar com vocês, que é importante que a gente entenda. Meus irmãos, Davi, quando é levantado rei, ele era um menino dentro da sua casa que não tinha valor. E por que eu estou falando? Por que eu quero falar disso? Porque muitos de nós, às vezes, temos sonhos, temos... E a gente até crê que seja da parte do Senhor. Mas quando a gente chega, a gente fica analisando de forma muito natural, e a gente analisando de forma natural, a gente acaba se desfazendo desses sonhos e acaba não crendo. Atenção no que eu estou falando. E às vezes você até fala com algumas pessoas, e as pessoas, mas isso não é... Então, meus irmãos, preste atenção. Davi também passava por esse tipo de coisa, de ser desacreditado. Meus irmãos, atenção, estou fazendo um link de tudo que a gente leu no capítulo 20, para que essa fé que Davi tinha para profetizar cresça em nós. E cresça, e eu estou falando de cresça em nós, não estou falando de cresça em vocês não. Porque essa fé é uma fé que eu quero que cresça em mim. Para quando eu declarar sobre a minha vida, eu declare com muita fé e de que vai acontecer. Como Davi declara aqui, e aí ele fala, você veja atenção, no versículo 9 do capítulo 20, ele fala exclamando: Senhor, conceda a vitória ao rei, responda-nos quando clamamos. É isso que ele fala no versículo 9. Ele fala fazendo exclamação: Senhor, faça isso por nós. Faça isso quando estamos clamando. Isso é atitude de fé. Ele está deixando diante de Deus um clamor forte. Porque ele cria que é. E isso, tanto que ele cria nessa verdade, nisso que ele estava dizendo, que ele não guardou para si, não. Ele escreve esse salmo e entrega para que as pessoas entoem esse louvor. É isso aí. Ele entrega para as pessoas para que as pessoas entoem esse louvor. Mas esse homem que entrega esse louvor ao regente do coral, ele já havia, há tempos atrás, sofrido muito antes. Sofrido de que forma? Sendo desacreditado. Desacreditado em muitas das suas atitudes. Vamos lá uma. Esse Davi era um menino que apacentava as ovelhas de seu pai. E aí, quando ele apacentava as ovelhas de seu pai, sua família, inclusive seu pai, não davam crédito a ele como um homem que poderia se destacar dentro da casa. Vamos pensar numa coisa? Quando Samuel vai à casa de Davi, de Jessé, porque Deus já havia ungido
já tinha levantado dentre a família de Jessé um homem que seria o rei de Israel. Aí Samuel chega diante de Jessé e pede que ele traga todos os filhos dele, para que os filhos dele fossem apresentados a Samuel, e dali um deles seria ungido rei. Meus irmãos, eu estou falando de um homem que foi desacreditado e que depois, através de uma oração profética, de se levantar, consegue trazer salmos que hoje edificam a nossa fé e que fazem que você leia esse texto e que você também tome sua posição de fé e de que você se levante e que você profetize sobre a sua vida. É isso que Jesus está falando, Deus está falando aqui através da palavra dele. Jesus está falando porque o verbo se fez carne. Então, a própria palavra é Jesus. Então, assim, é aqui que a gente tem que buscar entendimento para que a gente se destaque no que está falando. E aí ele está falando aqui. Aí, voltando, vamos lá, seguindo aí o contexto. E aí esse homem, aí Samuel chega e pede para Jessé trazer os seus filhos. Jessé vai lá e traz todos os seus filhos. Os filhos que ele considera filhos que teoricamente deveriam ser reis, teriam capacidade para reinar. Homens de guerra, ou homens fortes, de boa aparência, robustos, de grande força. Inclusive, foi por isso que Saul foi escolhido, porque o povo escolheu Saul como rei. Porque ele se destacava como altura, beleza, cabelos longos. Então ele se destacava no meio de todos e ele falava assim, rapaz, aquele cara ali se destaca. Então ele pode ser nosso rei. E aí, por quê? Porque nós vemos dessa forma. Nós, como homens, nós vemos dessa forma. Hoje a gente fala muito de padrão de beleza. Por isso, porque a gente vê como um padrão. Tem que ter um padrão, gente. Se você não tiver um corpo assim, se você não tiver esse rostinho desenhado assim, você não é... Não, você não vai chegar lá. Porque você tem que ter uma barba desenhada e sua barba tem que ter esse formato e seu cabelo tem que estar cortadinho desse jeito, porque o seu óculos tem que ser desse formato e os seus relógios e cordões. É assim, gente, eu, homem, vejo dessa forma. Mas Deus não vê assim. Ele não vê esse seu formato de rosto, porque esse é o padrão. Por quê? Não é o que Deus vê. O Deus vê o coração e vê o que você tem dentro do seu coração para oferecer. Irmãos, olha só o que eu vou falar para vocês, que é muito interessante. Deus fala com Gideão. E aí, agora eu vou inventar um negócio legal. Deus fala com Gideão, olha lá. Deus fala para Gideão, um homem que está no lagar, malhando trigo. Oi, peraí. No lagar não é para trigo. E aí, cara, o lagar é usando para malhar trigo. Por medo. E esse homem, Deus chama de valente. Deus chama Gideão de valente, um homem que está por medo, malhando o trigo do lagar. Deus chama Paulo, que era caçador de cristãos, para fazer coisas da obra dele. Olha, um homem que era caçador de cristãos, para fazer a obra dele. E dizendo que esse homem ia fazer grandes coisas na obra do Senhor. E Deus escolhe Davi, um menino, e diz que ele é um homem segundo o seu coração. Poxa, que doideira! Olha como é que Deus olha diferente do que a gente vê. Meus irmãos, quando a gente olha esses tipos de pessoas, você não dá esse mérito que Deus dá. Você não olha para ele dando esses méritos que Deus dá. Você não olharia Gideão que malhando o trigo num lugar onde não era para malhar trigo, e isso por medo, você não diria que ele era um homem valente. Esse homem não é valente, não. Você não daria a Paulo, caçador de cristãos, a missão de pregar o evangelho, para trazer mais cristãos ao evangelho.
Você não daria. Você não daria ao menino Davi o título de homem segundo o coração de Deus, sendo que ele era um menino. E aí a intenção é que você entenda. Deus não vai te chamar pelo que ele está vendo. Ele está te chamando pelo que você será. E ele sabe que você será. Então, quando você é chamado pelo Senhor, não entenda assim: ah, Senhor, não tenho nada para oferecer. Porque você não tem realmente. Mas Deus sabe o quando você vai ter. Deus tem noção real de quando vai acontecer e quando será o momento onde você vai se levantar. Então não importa o momento que você está agora. O que importa é o plano do Senhor para sua vida. Olha, que doideira. Irmãos, atenção a isso. Foco no que eu estou dizendo. Não importa em que momento você está agora, se entregue ao Senhor, porque Ele não está trabalhando com o momento de agora. Ele está trabalhando com o futuro que Ele planejou para você. E aí, voltando, por isso que eu estou falando para ter atenção, para que nós possamos falar o capítulo 20 dos Salmos, falar com fé e declarando nas nossas vidas que o Senhor vai nos conceder vitória e que o Senhor vai atender quando clamamos. Seguindo. E aí, Jessé chama os seus principais filhos, os homens mais fortes, mais bonitos, e ele não chama Davi. Já desdenhando Davi, aí você não tem mais ninguém que você possa chamar, aí Jessé vai e fala: olha, tem um pequenininho que tá apacentando ovelhas, mas quer que chame? Chama, rapaz. E Samuel, olha só como é que Deus faz as coisas. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não vier. O Senhor já mostrando o valor de Davi, independente do que os homens reconheçam, meus irmãos. Atenção a isso. Qual é o principal reconhecimento que você busca? É o reconhecimento vindo da parte do Senhor. E foi isso que aconteceu. O reconhecimento veio da parte do Senhor dessa forma. Não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E ficou lá. Eu até brinquei um dia desses. Um dia desses, rapaz, já tem um ano que a gente não se vê na igreja, né? Que os irmãos já não eram muito fãs de Davi. O pessoal já não era muito fã de Davi. Mas ficou todo mundo assim: meu Deus, que fome é esse? Tô morrendo de fome, cadê esse moleque que não para? Ah, não acredito que a gente vai ter que... Ai, ô, pai, rapaz, esse homem chegou aqui agora, vai ficar falando que a gente não pode comer, pai. Ah, não. Pô, Davi nem é não. Pô, Davi... E outra, Jessé manda que seu servo vá buscar Davi. E Davi, isso eu já preguei uma vez, Davi ficava a um tiro de pelo menos, e aí chutando baixo, 5 horas de viagem da sua casa para levar as ovelhas e as 5 horas de viagem para voltar. Ou seja, meus irmãos, atenção que eu estou dizendo. A coisa não era simples assim, não. Para que Deus ungisse Davi, ele fez com que todo mundo parasse com fome no mínimo 10 horas. Por quê? Porque Davi ia lá naquele vale levar as ovelhas para pastar e beber água, porque só tinha aquele lugar para que eles tivessem águas tranquilas. Davi tinha esse cuidado com as ovelhas e demorava 5 horas para chegar lá, por isso saía bem de madrugada e esperava o sol baixar para fazer o retorno. Porque ele não trazia as ovelhas no meio do sol, não quente, não. Trazia quando o sol baixava, ele vinha fazendo a caminhadinha dele com as ovelhas, bem tranquilo, na paz. Um cara de muito cuidado. E aí eu falo, fidelidade. Que ele podia muito bem... sim, também, né? Meus irmãos, eu vou falar. E Davi volta, e é ungido. Mas Davi, quando volta, presta atenção.
seguiu a vida normal, sem marra. Vou falar uma, Davi já era ungido, foi mandado pelo pai, foi lá já ungido, e aí declaradamente na frente de todos, na frente dos irmãos, na frente de todo mundo. Aí Davi foi chamado pelo pai, vai lá, leva esse queijo para os chefes que eles estavam no momento de batalha, capítulo 16, que foi a época do ungido, e capítulo 17, aí já vi no capítulo 17, Davi já ungido, Davi vai, e o pai fala assim, pai Jessé, vai lá e leva lá na frente de batalha esse queijo para você pegar em... o pai sabe do jeito branco. Entrega esse queijo lá pro chefe lá do exército, e depois já pega informação para saber como é que estão seus irmãos que estão lá. 3 dos filhos de Jessé tinham ido para a batalha. E aí ele vai lá e pede assim, vai lá e pergunta para eles como é que eles estão, me dá notícia, me traga provas de como eles estão. Aí vai lá já, Davi, todo tranquilo. Aí Davi vai se encontrar com seus irmãos, com o chefe da batalha e entrega lá os presentinhos, os queijinhos, foi lá, entregou os queijinhos. Então. Aí vai lá e vai perguntar, e começa a procurar para seus irmãos. Só que nessa procura para seus irmãos, o que acontece? Ele escuta um burburinho, porque já estava rolando. Quem não conhece a história de Golias, já pode procurar também. Aí, 1 Samuel, capítulo 17. Aí vai lá, começa a ouvir um burburinhozinho falando sobre um tal de um filisteu que estava desafiando o povo de Deus, falando alguma coisa. E aí estava falando que o tal do rei Saul iria presentear, ia ser um homem muito honrado diante de Saul se conseguisse derrotar esse tal filisteu. E aí Davi escutou esse burburinho. Aí Davi vai lá. Gente, Davi, de ouvido a tempo. Gente, o que vocês estão falando aí? Que eu não estou entendendo. Aí o pessoal começa a comentar. Daqui a pouco os irmãos viram Davi lá naquele meio de conversa. Aí os irmãos, ô, irmão, o que você está fazendo aí? O que você está perguntando, cara? Não, você não está vendo não, porque... Ah, irmão, a gente só conhece qual é o seu estilo, a gente sabe muito bem. Meu irmão, preste atenção, outro detalhe que é importante. A própria palavra do Senhor diz que quando o seu coração está em trevas, quando os seus olhos estão em trevas, todo o seu corpo está em trevas. Ou seja, quando os seus olhos estão em trevas, você vê maldade em tudo. Atenção a isso. Existem pessoas que... E aí eu creio que se você não seja assim, mas se você estiver assim, ore para que o Senhor liberte seu coração disso. Vê maldade em todas as pessoas, até as pessoas que fazem o bem, você tem visto ver maldade. A pessoa está fazendo o bem desse jeito, você vai ver maldade naquilo. O Senhor fala disso numa parábola, onde ele chama pessoas para trabalhar no campo com ele e ele promete um valor de pagamento, tá? Promete valor de pagamento. E quando vai finalizando o dia, ele vê pessoas paradas sem trabalho e vai lá e oferece a eles trabalho também. E ele até pergunta, e por que vocês estão parados? Ah, não, é porque ninguém me chamou para trabalhar. E ele fala assim, ó, então vai trabalhar na minha vinha. Chamou eles ao fim do dia. E no fim, quando terminou o trabalho, o que ele fez? Aí ele tá falando do senhor Davi, o que ele fez? O senhor Davi foi lá e começou a pagar. Aí ele prometeu, vamos lá, R$100 para o pessoal que estava trabalhando. Aí ele começou a pagar os R$100 para cada um que estava lá no início do dia. Pagou 100, 100, 100, 100, 100, 100. O que a gente está falando? Que vai ter pessoas que, por mais que você faça o bem, as pessoas vão olhar isso de mau olho. Davi estava fazendo o bem e as pessoas olhando aquilo com maus olhos. Os irmãos, eu estou falando de gente próxima, irmãos dele, olhando aquilo de maus olhos, falando assim, ih, meu irmão, já sei qual é o teu papinho, rapaz, o que você está querendo? Eu sei que você, quando fala isso, você não está falando de bondade, não, você está querendo armar alguma. E Davi, gente, o que eu fiz de errado, cara? Davi fala assim mesmo, gente, o que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Não estou entendendo o que vocês estão fazendo. Estou falando uma boa aqui, cara. E aí, aí voltando a essa palavra de Jesus, Jesus fala assim, aí o senhor Davi começou a entregar os 100, 100, 100, 100, 100. Quando chega no pessoal que chegou no fim do dia, todo mundo tava lá,
Já recebeu? Preste atenção, todo mundo já tinha recebido. Quando você recebe, normalmente você já vai, pum, já pegou seu dinheiro, vai embora. Eu peguei meu dinheiro, vou embora aí, vou lá curtir minha festa, vou lá curtir meu... Aí quando começou a receber, a galera ficou só esperando assim, quanto que esses caras vão receber? Porque chegaram 1 hora no final do dia, só faltava 1 hora para fechar o dia, o que esses caras vão ganhar? Quando chegou nas últimas pessoas, aí sabe quanto que o senhor da vinha deu? 100, 100, 100, 100. Aí os caras, ih, qual é? Aí chegou lá, ô senhor da vinha, cheguei. Pô, tu deve estar confundindo, cara, tu deve ter se enganado. Tu deu 100 pra eles aí, cara. Eu acho que pra gente, você tinha combinado 100, eu acho que você devia estar planejando um pouquinho mais. Não, 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 eu dei 100 pra vocês porque foi o meu plano, foi estar dando meus planos. Então você se enganou, porque você deu 100 pra eles. Não, tudo certo, não tem erro não, tá tudo plano, tudo dando jogo, foi... Já tava tudo anotado, quando eu chamei eles, eu já chamei porque eu já imaginei que dava pra dar 100 pra cada um também. Ué, não tô entendendo, cara, olha só. A gente trabalhou o dia inteiro. Os caras chegaram no final do dia, vai ganhar 100? Ué, não foi o que... olha o que o senhor da vinha fala. Meus amigos, eu tô errado contigo? Não foi o que eu planejei com vocês? Não falei com vocês que eu ia dar 100 reais pra vocês? Então, recebe teu dinheiro e vai em paz. Ou é mal aos teus olhos que eu faça o bem? Ah, olha só. E é isso que está acontecendo com Davi. Ou é mal aos seus olhos que eu faço o bem. Porque, cara, eu tô fazendo só o bem, tô aqui numa boa. Vim trazer até as ofertinhas para poder trocar uma ideia com vocês, meus irmãos, e levar as boas normas pro meu pai, para que ele tenha notícia de vocês, porque vocês estão na frente de batalha e agora vocês estão me tratando dessa forma. O que eu fiz de errado? Aí os irmãos, eu sei muito bem o que você quer, qual é o seu plano, não sei o que. Aí, Davi, sabe o que Davi faz? Meu irmão, não deixe sua fé esmorecer por gente que não vê valor no que você faz, não, meu amigo. Não deixe a sua fé esmorecer por gente que não vê valor no que você... nos propósitos que Deus tem na sua vida. Não faça isso. Não se deixe esmorecer por isso. Sabe o que Davi faz? Meu irmão, pô... Davi vai lá e pede. Aí Saul escuta falar desse cara aí que tá falando dessas coisas aí. Saul chama ele. O que tá acontecendo, meu amigo? Fala comigo. Só que Saul tava trocando uma ideia. Meus irmãos, Davi chega. Ué, quem é esse incircunciso que tá vindo contra o povo de Deus? Quem é esse cara? Não faz sentido. Esse cara tá querendo entrar numa com a gente. Que a gente, nosso Deus é muito maior do que ele imagina. O que tá acontecendo que esse cara tá partindo pra dentro da gente? Aí, o que você quer que eu faça? Aí, Davi, eu vou lá contra ele. Aí, meu amigo, não faz isso não. Esse cara é guerreiro desde a mocidade de você. Você é um menino, pai, antes dele. Esse cara é guerreiro há muito tempo e você nem isso é. Davi falou assim, meu amigo... Só para te dar um exemplo, olha só o que aconteceu. Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai. E quando vinha um leão e uma ursa para atacar as ovelhas do meu pai, eu ia contra elas e eu protegia as ovelhas do meu pai diante de um leão e de uma ursa. Você acha que eu não vou contra esse cara aí que tá afrontando o povo de Deus? Meu irmão, você não tá entendendo? Que esse cara tá falando o seguinte... Eu ia contra uma ursa e contra um leão para proteger uma coisa que não tinha valor nenhum para Deus. Ó. Uma ovelha não tinha valor nenhum para Deus. Tinha valor para o pai dele, claro. Pô, como o pai, se ele perde todas as ovelhas por causa de um leão e uma ursa, o que poderia acontecer? Meu Deus. E aí, por isso que eu estou falando que na época a vida era muito movida ou a colheita ou a criação de ovelhas, de gado, não sei. Mas esse tipo de criações... Então, quando um animal vinha para invadir lobos, o que fosse, era um prejuízo danado. E Davi lutava contra eles por esse homem, por esse pai, que às vezes até deixava ele de lado. E ele, Davi, com fidelidade, lutava por aquelas ovelhas.
E aí ele falou assim, meu amigo, eu faço isso pro meu pai, cara, que nem me dá ideia. Você acha que eu não vou fazer isso pro meu Deus? Tá doido, cara? Me dá aí. Deixa que eu resolvo. Saul vai lá, meu amigo. Saul compra a ideia. Meu irmão, vai que Deus é contigo. Porque Saul viu aquele poder vindo daquele garoto. Ele olha assim. Meu irmão, Deus é contigo, vai. Saul até tenta dar uma... Meus irmãos, atenção no que eu tô falando. Esse menino mostra pra gente o tanto de fé que a gente tem que buscar. Busque isso. Meus irmãos, você pode ser tratado do pior forma possível. Deixa de lado. Esquece essas pessoas que não têm a sua fé. Essas pessoas que não te acompanham. Não tá me acompanhando na fé? Meu amigo, então não... Ó, atenção. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Cuidado com quem você está andando. Se ela fica toda hora te colocando para trás. Ih, não vai dar certo não. Isso não tem como dar certo. Ih, rapaz, não, esquece isso. Ih, eu já tentei, não deu certo. Meu irmão, pessoas que ali que nunca nem tinham tentado ir contra o Filisteu. Davi vai lá, meu amigo, eu não sou homem de guerra não, mas eu vou pra dentro desse cara e você vai ver se eu não vou partir ele. Deixa comigo. Eu não tô falando, não, rapaz, pode ficar tranquilo, não tô falando nem por mim. Deus é que vai ser honrado, rapaz, me deixa comigo. Eu tô falando pra vocês, porque isso aqui um homem de Deus tem que fazer. E você tem que pedir ao Senhor que acrescente a sua fé para isso. Para que você, quando tomar atitude, você fale assim, meu irmão, tô tomando atitude na mão do Senhor. Nem sei se... Mas, cara, você é muito pequenininho. Você, não, você... Meu irmão, eu vou. Mas os caras... Pô, mas o Glauber, eu não tenho esse estudo todo, não. Meu irmão, atropela todo mundo porque você tá na mão... é o Senhor que tá te levando a isso, cara. Deus não vai te deixar ser envergonhado. E você vai poder declarar Salmos 20 com toda a fé e profetizar sobre a sua vida que você vai vencer. Você tem que crer nisso. Essa palavra de Davi, essa história de Davi é um exemplo claro de que vai ter gente que vai se levantar contra você, vai ter gente que vai se levantar contra a sua fé, contra o que você crê, mas que você vai olhar aquilo assim, ó, irmão, eu vou assim mesmo. Meu irmão, o que eu falei até agora, o que eu falei depois que a gente leu o texto, eu falei que Deus não vê o que você é atualmente, Ele já vê o que você será. Deus fala que Davi era... Deus vê o homem que Davi seria, um homem segundo o coração dele, mas quando ele ainda era um menino. Deus chama Gideão de valente, mas enquanto Gideão ainda tinha medo. Deus prepara Paulo para pregar o evangelho e converter muitas almas dos gentios, enquanto Paulo ainda estava passando pelo processo, ainda estava naquele momento onde ele tinha acabado de sair daquele momento de matar cristãos. Paulo não tinha pregado para ninguém, mas Deus já dizia que ele seria o homem que faria grandes obras por ele, pelo evangelho, pelas boas novas. Meu irmão, e você não acredita em você? E você não vai acreditar no que Deus tem para fazer na sua vida? Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Atenção, meus irmãos. O Senhor tem grandes obras para fazer através da sua vida. E você fica se travando. Porque você acha assim, cara, não posso. Porque eu pequei, porque eu fazia coisas e acontecia. Meus irmãos, isso não existe. Na mão do Senhor, os seus pecados Ele já não lembra mais. E Ele te traz para uma nova vida.
ele fala que a todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, meu irmão, você está se ligando no detalhe do passado. Meus irmãos, ele chama de pessoa, de nascer de novo. Tudo aqui. Meu irmão, ele fala nascer de novo. Ué, quando o fariseu chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, não há pessoa. Eu creio que o Senhor venha da parte de Deus, porque não há ninguém que possa fazer tais coisas como o Senhor faz. Aí Jesus fala assim: que é necessário que ele nasça de novo. Ué, mas como é que um homem velho vai voltar a nascer segunda vez? Pode voltar ao ventre materno? Meus irmãos, ele está falando de nascer de novo. É que tudo que você viveu no passado tem que ser abolido da sua vida e você viver uma nova vida. Ou seja, tudo que você viveu no passado, meu irmão, eu quero viver um novo. Acabou. Eu não quero aquele passado que eu vivia, aquilo que eu fazia, aquilo que acontecia. Eu não falo mais nem sobre aquilo, meu irmão. Aquilo ali para mim está abolido da minha vida. Meu irmão, poucas vezes você vê Paulo falando da vida dele passada. Porque ele só fala do que está acontecendo, porque ele só crê no que está por vir. Ele poucas vezes fica citando. Não, e ele não fica falando. Ele fala, outrora, quando vivíamos no pecado, ele nem fica falando porque eu era um caçador. Não fica falando isso não, irmão. Fica lembrando desses detalhes sórdidos, esses detalhes sujos da minha vida. Não, porque antes eu me prostituía, eu fazia acontecer, porque eu antes vendia droga, porque antes eu fazia isso, porque antes... Meu irmão, sai fora disso, rapaz. Eu vou falar ainda do momento feliz que eu estou vivendo no Senhor. Viva o momento feliz que você está vivendo no Senhor. Qual momento? É esse de agora. O Senhor convertendo meu coração, me trazendo uma nova vida. E é isso. Cara, eu tô muito feliz, eu tô empolgado aqui mesmo, porque isso aqui é muito forte. Amém? Eu ia falar também de José, mas eu acho que Davi já matou aqui pra gente, porque José também tem um exemplo muito bom de pessoas que não criam nele e ele meu irmão, nem se portava. Meu irmão, foco no que a gente leu aqui hoje. Entenda, para que você possa declarar esse capítulo 20 com muita fé e acreditando que o Senhor possa trazer resultado. Quando você chega no versículo 20, que é uma exclamação, Senhor, concede vitória ao rei, Senhor, responde o nosso clamor. É uma coisa que ele tem que crer para falar isso, e tem que crer muito para dar isso como louvor. Ó, declara esse louvor aí, meu. Vai lá louvar isso que eu tô dando aqui, ó. Acabei de escrever, vai louvar isso porque isso vai acontecer. Irmão, muito bom, muito bom. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto de hoje. Muito obrigado pela palavra que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pelo entendimento que o Teu Espírito Santo tem nos dado, Senhor, muito obrigado pela força que o Senhor tem dado aos nossos corações para passar por esses dias. Pai, continua, Senhor, trabalhando em nossas vidas, continua trabalhando em nossos corações. Honra o Teu nome, Senhor, em nossas vidas nessa semana. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pelas vidas que querem se entregar a Ti nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. E, Senhor, honra o Teu nome através da vida deles, Senhor. Através desse momento de conversão, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma ótima semana. Que o Senhor conceda a vocês muita graça, muita sabedoria, para que vocês passem esses dias, por mais que sejam difíceis, mas que vocês passem por esses dias sempre honrando o nome do Senhor e engrandecendo o nome dele. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Boa semana.